Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos documentos mais cruciais do mundo dos negócios, o relatório do auditor. Parece complicado, né? Mas o que ele diz de verdade? Vamos descobrir juntos? Essa é a grande questão, não é mesmo? Uma empresa apresenta todos aqueles números, planilhas, resultados, mas e aí? São confiáveis? Quem é que bate o martelo e dá o veredito final? Bom, é exatamente nesse ponto que entra a figura do auditor. Ok? Vamos direto ao ponto. A função principal de um auditor, no fim das contas, é formar e expressar uma opinião. Uma opinião profissional, técnica. É o julgamento dele que está em jogo. E essa opinião é o coração do relatório todo. Basicamente, o resultado da auditoria vai seguir um de dois caminhos. Ou está tudo nos conformes, e aí temos uma opinião não modificada, ou tem alguma coisa errada, o que leva a uma opinião modificada. Essa imagem ilustra isso perfeitamente. Pense como se fosse uma bifurcação numa estrada. Depois de toda a análise, a conclusão do auditor vai, sem erro, para um desses dois lados. Agora, a gente vai explorar cada um deles. Vamos começar pelo melhor cenário possível, né? Aquele caminho que toda empresa sonha em trilhar. A opinião não modificada. Ou, como todo mundo chama no mercado, a opinião limpa. Então, o que isso quer dizer na prática? Uma opinião não modificada significa que o auditor olhou tudo, investigou e concluiu que os números da empresa refletem a realidade, que tudo foi feito seguindo as regras do jogo. É basicamente um grande sinal verde. A melhor analogia, sem dúvida, é a do atestado médico. Receber uma opinião não modificada é como sair do consultório e ouvir o médico dizer: "Olha, seus exames estão ótimos, saúde de ferro." Simples assim. Certo. Agora vamos pegar a outra estrada daquela bifurcação, o caminho onde a história fica um pouco mais complicada. É o que acontece quando o auditor não pode simplesmente dar aquele sinal verde. Basicamente, existem dois grandes motivos para um auditor modificar a opinião. O primeiro é quando ele de fato encontra erros ou distorções importantes, que podem mudar a interpretação dos números. E o segundo, que é tão sério quanto, é quando o auditor não consegue as informações que precisa para ter certeza de que não há erros. Em qualquer um desses casos, um alerta precisa ser ligado. Mas, olha só, dizer que uma opinião é modificada não é o fim da história. Essa categoria, na verdade, se divide em três tipos diferentes, cada um com um nível de gravidade, uma seriedade. Vamos ver como isso funciona. E aqui estão eles: opinião com ressalva, opinião adversa e abstenção de opinião. Só pelos nomes já dá para ter uma ideia de que a coisa vai escalonando, né? Essa tabela organiza tudo de um jeito bem claro, usando de novo a analogia do médico. Vamos lá. Primeiro, a opinião com ressalva. É como o médico dizer: no geral, tá tudo bem, mas tem esse pontinho aqui que precisamos acompanhar. Ou seja, as finanças estão ok, exceto por um problema bem específico. Depois, a opinião adversa. Aqui o diagnóstico é grave. É o médico falando: a notícia não é boa. Significa que o auditor encontrou problemas tão sérios e espalhados que as demonstrações financeiras como um todo não são confiáveis. E, por fim, a abstenção de opinião. Aqui é como se o médico dissesse: não consegui rodar os exames, então não tenho como dar um diagnóstico. O auditor simplesmente não teve acesso às informações para poder formar uma conclusão. E é muito importante não confundir essas duas últimas, viu? A opinião adversa significa que o auditor viu os problemas, ele tem as provas de que os números estão errados, é uma conclusão negativa baseada em fatos. Já a abstenção de opinião é a ausência de uma conclusão. O auditor não tem evidências suficientes para dizer nem que sim, nem que não. Beleza, já entendemos os tipos de opinião. Mas onde essa informação fica dentro daquele documento gigante? Vamos dar uma olhada na estrutura de um relatório. Um relatório padrão segue uma lógica bem direta. Ele já abre com o mais importante, a seção de opinião, que é a conclusão final, logo de cara. Depois vem a base para a opinião, que explica como o auditor chegou naquele veredito. Em seguida, o relatório deixa claro os papéis de cada um, as responsabilidades da administração, que foi quem fez os números, e, por fim, as responsabilidades do auditor, que foi quem checou tudo. E essa citação sobre segurança razoável é importantíssima. Ela basicamente nos diz que a auditoria é um trabalho muito minucioso, mas não é uma ciência exata, não é 100% à prova de falhas. Existe uma pequena chance de que algo relevante passe despercebido, mesmo com todo o rigor do processo. Tá bom, a gente viu todos esses termos técnicos. Mas no fim do dia, por que tudo isso importa tanto?
Por que alguém que investe e que empresta dinheiro, ou mesmo o público geral, deveria se preocupar com isso? A resposta é simples, porque a opinião do auditor é a base da confiança no mercado financeiro. É o que permite que as pessoas tomem decisões importantes, como investir numa empresa, com a segurança de que aquelas informações foram checadas por um profissional independente. Então, o que a opinião nos diz no final das contas? Ela revela se a informação é confiável, ela aponta o nível de risco, ela também serve como um termômetro da responsabilidade da gestão da empresa. E o mais importante, ela fornece a base para que decisões econômicas sejam tomadas de forma mais segura e informada. Uma opinião adversa, por exemplo, é um baita sinal vermelho para qualquer um. Isso tudo nos leva a uma reflexão. Da próxima vez que alguém se deparar com um relatório anual de uma empresa, com dezenas, centenas de páginas, qual deveria ser a primeira coisa a ser procurada? Depois da nossa conversa, a resposta parece bem óbvia, não é?